noite, Valério. E aí, Flávio, boa noite, tudo bom? Deixa eu aumentar o volume aqui. Como é que estão as coisas aí? Graças a Deus, tudo bem. Ah, legal, então tá bom. E também tá tudo em ordem, graças a Deus. E aí, o que nós vamos falar hoje Deixa eu sobre colocar o a fone de novo que ele tá baixando. LGPD, compliance da LGPD, é isso ou não? Hein, Flávio? Tá me ouvindo? E aí, tá me ouvindo bem? É que ele entra. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá. Tudo em Eu não sei ordem? porque ele está entrando. Ele passou a ter esse comportamento de sair do viva voz, do alto-falante e entrar no microfone só do. Ele tem que botar o fone, não tem jeito. Ah, legal, legal. Ah, a Adri tá mandando uma boa noite pra gente aqui, ela tá Ah, boa noite, acompanhando. Adriana. Adriane. Infelizmente não deu para. Eu acabei, na verdade, eu acabei esquecendo. Na hora do almoço estava uma correria, estava em auditoria, acabei esquecendo de combinar com a doutora Carolina, ela está em viagem também. Mas enfim, Ah, mas a Adriane está aqui, qualquer coisa a gente puxa ela para falar alguma coisa. e ela está por dentro de todo o processo lá. Ela está por dentro, tá por dentro, ela está com, né? Tá com vergonha só. Bom, ó, então a ideia hoje, né? Boa noite a todos aí que estão participando da nossa. Hoje é a última live antes do treinamento, né, Flávio? Treinamento agora Exatamente. no dia. Terça e quinta da semana que vem. Oi? Vai ser na terça e na quinta da semana Terça que e vem, né? quinta da semana que vem, às 8h30, né? Às 8h30, às 11h30, não é isso? Isso, período da manhã. Falar sobre LGPD. Bom, então é o seguinte, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre a compliance da LGPD, né? Tem algumas questões aqui que a gente. Questões não, nós vamos falar os passo a passo, né? Aqui que o pessoal precisa ficar atento, né? Na questão da LGPD. Então, você passou para a gente, né? 12 passos aí para a gente discutir, né? E eu vou seguir a risca aí a tua orientação, tudo bem ou não? Legal, ótimo. Olha lá, o pessoal do Liceu da Alpino participando aqui, a Patrícia. Um abração para a Patrícia aí. Ó, então assim, ó, vamos lá. Então, número um, tá? Conhecer as demais leis de tratamento de dados e bases legais. Isso é importante para a LGPD, né? É. Deixa eu até posicionar as pessoas sobre por que a gente dividiu em 12 passos. Na verdade, são mais passos, mas toda vez que a gente vai apresentar algum projeto, alguma proposta de trabalho para adequação da LGPD, o que o pessoal pergunta normalmente é assim, o que eu vou ter que fazer? Porque a grande maioria das pessoas ou das empresas talvez não tenham tido ainda a experiência de uma ISO 9000. E eu sempre uso esse paralelo com uma ISO para poder fazer uma imagem do que é a adequação. Ela é semelhante porque você tem um cronograma de atividades para serem feitas, você tem requisitos, tem controles que têm que ser estabelecidos. Então, mas a grande maioria não sabe, né? Nunca vivenciou uma ISO. É por isso que a gente divide em passos. E a ideia foi deixar de uma forma mais didática possível, tentando responder, porque isso, Valéria, toda reunião que a gente faz com quem ainda não teve um contato, não sabe realmente assim como é que funciona esse processo. Então a gente dividiu nessas 12 etapas, né, como eu falei, é mais do que isso, muito mais do que isso, mas esse é um resumão mesmo do trabalho, né? Então, você falou lá sobre conhecer as leis, as bases legais, né? Bom, a LGPD é uma lei, né? E ela está atrelada a outras tantas leis que vieram antes dela sobre proteção de dados. Por exemplo, a própria Constituição Brasileira de 88 já traz elementos de proteção de dados e privacidade. Lógico, de uma maneira muito mais sutil. Na época não existia internet, né? Não existia trabalho remoto, não existia WhatsApp, não existia tanta tecnologia. Então ela foi muito mais simples nesse sentido. E a evolução, né, do mercado de trabalho e das próprias leis fizeram com que cada vez mais as leis pudessem tratar desse assunto de uma forma um pouco mais profunda. Então, conhecer um pouco essa base legal que a gente chama, ou seja, as leis que tratam de alguma forma dados pessoais e outras leis também complementares no processo. Por exemplo, a CLT.
A CLT ela é uma base legal para tratamento de dados pessoais. Por quê? Porque na CLT tem descrições sobre o que eu faço com um dado de um funcionário. Isso é extremamente importante porque a LGPD ela não vai tratar especificamente de cada ponto de uma CLT, por exemplo. Então ela fala o seguinte, olha, o que tem sobre recrutamento e seleção, sobre folha de pagamento, sobre dados de funcionários, olha a sua base legal já pré-existente, que é a CLT. Ou portarias como o E-Social e outras tantas normas ou portarias, ou até provimentos, no caso de cartórios que a gente tem, né? Que dão a base legal para que a gente possa fazer o tratamento. E via de regra é isso. A LGPD ela não se sobrepõe a uma lei antiga. Ela vai dizer o seguinte, aquilo que já tem como tratamento dessas leis complementares é o que vale. Legal. Então, conhecer a legislação, boa prática, né? Por isso que é É uma legal boa prática. um advogado, alguém que conheça aí, né? Exatamente. Isso é fundamental, esse papel do advogado, né? Legal, legal. Bom, segundo passo, segundo nosso especialista aqui, né, o Flávio, a gente precisa constituir aí um comitê, né? Um comitê de PDIP. Traduz a sigla para a gente aí, para a gente. É o Comitê de Proteção de Dados e Privacidade. Tá certo. É o grupo Por que é feito um comitê? Primeiro, porque esse trabalho ele não funcionaria se não tivesse a participação da direção da empresa. Então, não é um kit que alguém vai comprar lá chamado LGPD, você instala e funciona, como se fosse um pacote do Office, por exemplo. Né? Tem Ele muita tem uma gente série fazendo de... isso com ISO, viu? Tem muita gente fazendo isso com ISO. Copia e E a cola, gente você... sabe que até com a LGPD também, né? Tem né, alguns aventureiros que vendem faça o seu LGPD em 24 horas. Né? A gente consegue Tem ouvir de tudo. E aí você fala, né, como é possível, né? Nem que fosse para comprar um pacote, você não instala em 24 horas. Enfim, o comitê, então, ele é um órgão, da mesma forma que quando você tem uma ISO, né, onde você constitui um comitê da qualidade, o comitê que vai tratar a proteção de dados e privacidade é aquele que vai assegurar que os passos vão ser cumpridos e eles vão fazer esse elo de ligação entre a organização e a consultoria. Então, e não só isso, né? O comitê é quem vai depois ditar os procedimentos, a forma de trabalhar, o ritmo de trabalho e até recomendar, como acontece muito depois, algo que a gente vai falar lá para frente, que é o encarregado de dados. Então, normalmente, o encarregado de dados ele sai de uma decisão do comitê, ou seja, é um grupo de pessoas que começa a entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, faz essa ponte com a consultoria, ou não necessariamente uma consultoria, a empresa poderia capacitar os próprios funcionários para poder fazer a adequação. É que é muito mais caro quando você tem que fazer uma capacitação dessas. Né? Ah, legal. Ó, E aí o comitê... tem gente comentando aqui. É o que mais já li sobre isso em 24 horas. O cara falou, não, tem aqui, fica tranquilo que a garantia sou eu. É, Né? É o é, sistema Tabajara, né? Vai por mim que, né? Mas ó, esse comitê, normalmente é legal ter. Ó, a gente estava falando dos titulares, né? Dos cartórios, né? Dos registradores, né? Dos notários, mas serve para qualquer empresa, né? Não é só os sim. cartórios. Né? Então, eu quando eu faço ISO 9000, não sei se eu estou falando besteira aqui, Flávio, mas quando eu faço uma ISO 9000, quando eu faço uma 14, quando eu faço qualquer norma, a gente forma esse comitê. E normalmente eu coloco alguém da direção, coloco alguém do TI, porque o TI vai ser envolvido de qualquer forma, coloco alguém do RH. Se eu não botar alguém no RH, eu estou frito, porque né, você não consegue. Se o RH não comprar ideia, não vai treinar a galera, né? Não vai conscientizar a galera. E eu coloco algumas pessoas do operacional, né? Mas eu não passo. O comitê, para mim, na minha visão, é 5 pessoas. Depois disso é escola de samba, é qualquer outra coisa, né? Time de futebol, menos comitê, né? E a LGPD é muito parecido. O Comitê de Proteção de Dados e Privacidade, quem que a gente procura envolver? Né? Alguém que representa a direção da empresa, então normalmente é um diretor, e o segundo grupo, né, que compõe ali, na verdade passa a ser um grupo só, obviamente, mas são todos os gestores
que coordenam áreas que têm tratamento de dados pessoais. Então é isso. RH, com certeza. A parte de operações, que quando tem algum tratamento de dado pessoal. A parte de marketing ou área comercial. A área de tecnologia. No caso de cartórios, quem está à linha de frente lá, que tem toda essa visão de processos administrativos do cartório. Então, são sempre aqueles que têm o maior contato, e não necessariamente são eles que vão colocar a mão na massa depois na elaboração, né? Eles vão ter a ajuda da própria equipe. Mas é quem vai zelar pelo cumprimento das etapas, porque tem um dado momento que as áreas são envolvidas de fato, e precisa que essas pessoas estejam muito bem alinhadas através do comitê. Sabe uma coisa legal? A gente implementou um sistema de gestão numa empresa que é bastante conhecida, era a área de serviços, né? E a gente criou como se fossem uns brigadistas da área de qualidade. Poderia ter os brigadistas do LGPD. Então, cada setor ter um multiplicador, né? Um cara que tem um conhecimento um pouco mais aprofundado da LGPD para ficar atento naquele setor. Quando tiver alguma situação, ele aciona o comitê. Então, seria um fiel escudeiro ali em relação à LGPD. É uma tática muito legal. Você cria aí cada processo, né? Cada processo você cria um multiplicador, e aí você dá o nome do que você quiser, brigadista, enfim, tem vários nomes aí, mas é uma tática muito legal você criar essa disseminação interna aí, ó. Olha lá, a Adri está falando, ó, fazer essa divulgação, né, disseminar esses dados é fundamental para o programa, né, dar certo, né, o LGPD dar certo. Bom, legal. Aí, ó, terceiro passo, tem que eleger um DPO, o barra encarregado aí. O que seria o DPO aí? Que é uma siglazinha, tudo chique esses caras, viu? Esse pessoal da TI é todo cheio de... E nem vem da TI isso, né? A DPO, ele vem do termo do inglês, da GDPR, que é a lei europeia, né? General Data Privacy Regulation, que é o Data Protection ou Data Protection Officer, né? É como o CIO, o CEO, o CFO, né? Criar o DPO, né? Posso fazer uma analogia com a ISO antiga que tinha o RD? Isso, exatamente. É Representante o da próprio. direção para o LGPD. É o próprio. É o próprio. Com uma diferença, né? O representante da direção, ele fazia mais aquele papel de meio de campo, e não necessariamente ele era uma pessoa que que ele tinha que se capacitar muito para assumir esse papel. O DPO já é um pouco diferente, porque ele tem que entender de tudo sobre a LGPD, porque é ele que vai editar o ritmo do trabalho e tudo aquilo que vai acontecer em relação à proteção de dados e privacidade. Então, por isso que a formação de DPO é um curso que a gente faz, né? Normalmente quem promove esse curso é a Exim, que é uma empresa holandesa que trabalha nessa área de certificações de profissionais mundialmente. Essa empresa, como é que funciona? Ele tem parceiros nos países. Então, o Brasil tem parceiros da Exim que vão fazer os treinamentos, vai fazer a capacitação do profissional. Esse profissional, fazendo o processo de capacitação, tirando o diploma de capacitação, aí ele passa pelas 3 avaliações, que são 3 cursos, né? Para se tornar, então, o DPO, né? A diferença é que, assim, que a prova que é feita, embora também seja em português, né, para quem quer ter a certificação, a prova é em cima da GDPR, né? Mas as empresas nacionais que promovem os treinamentos para fazer a preparação da certificação, eles também fazem esse paralelo entre LGPD e GDPR. Então, o bacana é que o nosso DPO aqui, ele sai da certificação conhecendo a lei europeia, ou seja, empresas nacionais que têm transações com a Europa e outros países também que usam a GDPR, tá ok, e ele conhece também a realidade nossa da LGPD, né? Esse profissional, né, uma vez capacitado, é ele que vai cuidar de avançar com o processo da adequação e depois é o rollout, né, que a gente chama, ou seja, o andar do dia a dia de trabalho.
Então vai ter reclamação de titular, vai ter reclamação da LMPD, ele vai verificar, por exemplo, que faltou um relatório X, Y, Z, ou seja, é quem vai fazer o papel de não só de mediador, mas de aquele que assegura que a lei está sendo cumprida dentro da empresa. Então, até um colega colocou aqui, me corrija se eu estiver errado, justamente, eu estava falando, acho que ele estava digitando aí sobre a questão do RD, né? Mas assim, quando a gente, necessariamente, quando a gente vai fazer essa implementação, por exemplo, você implementa a LGPD, né? Você não, você já forma esse DPO aí lá dentro, né? Ou ele tem que ter um DPO, de repente subcontratado com você, coisa do tipo. O que a gente faz é exato, como é uma formação relativamente cara e ela exige uma dedicação grande, é, muitas empresas têm optado para terceirizar a função de DPO. Né? Porque acumular cargos é algo assim que ficaria praticamente insano pela quantidade de atividades que ele tem que fazer. Então, muitas empresas têm falado assim, o diretor aqui é o DPO. Eu não vou dizer que não pode ser, mas a hora que isso entrar de fato num papel de trabalho dia a dia de executivo, se a gente for imaginar que vai ser muito semelhante ao que tem na Europa, ele não vai dar conta de fazer. E tem um outro aspecto, né? Pode acontecer de conflito de interesses. Então, você colocar um profissional dentro da empresa para acumular cargo, né? É aquilo que a gente já sabe quando você tem um conflito de interesse. Aquela que é a função dele, ele vai deixar sempre mais amena e talvez não cobre tudo aquilo que precisa. Então, é uma nova função, de fato, é uma nova área que tem dentro da empresa, e a recomendação é que seja alguém, né? A GDPR exige que seja que não seja acúmulo de cargos na GDPR. Na LGPD não ficou claro isso, né? Mas dá abertura principalmente para ser terceirizada. Como é uma função cara dentro da empresa, hoje várias empresas como a nossa que faz o processo de adequação também faz a terceirização do profissional do DPO fica como se fosse, lógico, não tão oneroso quanto um escritório de contabilidade, mas é um prestador de serviço que vai estar fazendo trabalho e graças a Deus agora com esse modelo remoto, né, você não precisa ter a pessoa lá dentro da empresa full time, ou seja, você contrata horas de serviço de trabalho e ele vai cuidar de todo o processo da manutenção da adequação. Estou aqui pensando, empresas pequenas estão enroladas, hein? É por isso que a autoridade nacional ela deve soltar alguma normativa e a gente espera que, de fato, haja uma flexibilização para pequenas empresas. Né? Toda empresa tem um contador, tem um escritório, né, de contabilidade ou que faça folha de pagamento. Toda empresa não, as pequenas normalmente você não tem isso interno. Né? Então, essa flexibilização também de ter ou não, né, uma pessoa interna, né, e contratar um serviço. Né? Várias empresas já estão ou escritórios normalmente escritórios de advocacia estão fazendo esse tipo de trabalho, ou empresas especializadas em segurança da informação com foco em LGPD, que é o meu caso, né, que preste já esse tipo de serviço. Então a gente E se assume esse papel tiver também. aí uma assessoria jurídica, já dá uma pegada no pé dos caras, né? Que pode ser um cara que Sim. já presta serviço, pode fazer o papel de PO. Bom, vamos para o quarto ponto aqui, seu Flávio. Aqui, ó. Ajustar contratos, termos e aditivos. Isso é algo extremamente importante porque, embora você não precisa fazer debate pronto, né? Eu vejo assim que quando você começa a transformar a empresa nessa cultura, nesse novo mindset de LGPD, né? Algo que fica muito evidente é você ler a lei e entender ela e interpretar. E aí você vai começar a comparar assim, bom, e os contratos que eu tenho com meus terceiros ou eu sou terceiro de alguém, quer dizer, como é que fica essa relação? Então, os contratos de trabalho com a equipe de colaboradores e funcionários também, tudo isso tem que ser revisto e ser ajustado às cláusulas que tratam da proteção de dados e privacidade. E é lógico que aí precisa de fato de um advogado para fazer esse trabalho. Ah lá, tem um Flávio aqui que está falando, eu faço isso aí. Já está aproveitando a oportunidade. Faz Tá a certo. merchan. Aproveitando a deixa. Porque daí tem que ter um jurídico, né, para fazer isso, para ajustar, Tem que né? ter. Eu tenho aqui, a gente tem um amigo muito querido aqui, né, o doutor Wagner Ório, né, que é lá de Pompeia, gloriosa Pompeia, e ele que
que ajusta toda a documentação nossa, né? Então, quem tem aí um advogado, né, de plantão, aí pode estar, né, sugerindo. Tem o primo meu também, o Júnior. Junião, né? José Valdenez Garcia Júnior. Né? Pode procurar o Caboclo é bom também. E a Tá? gente faz também, quando a gente faz o trabalho da adequação, nós temos uma área jurídica na empresa. Então a gente também oferece serviço. Quando a empresa já tem um jurídico, a gente só faz um trabalho em parceria com o jurídico da empresa, e quando a empresa tem um jurídico terceirizado que ainda não se especializou nessa área, a gente fornece também o serviço de advocacia. Legal. Ó, vocês têm, né, esse tipo de serviço, né? No caso aqui, a Adri está comentando aqui que ela pegou no pé até da portaria dos prédios Sim. lá para, né, para adequar o processo. Lá, né? Então, já tá aqui, alguém está falando aqui na DPO, já estou aproveitando para adequar alguns contratos de alguns clientes. Quem está falando isso aqui? Deixa eu ver aqui. Está estudando, é o próprio Flávio aqui. Eita, Flávio. Beleza. Ó, outro ponto aqui, item 5. Capacitar todos os funcionários para um novo mindset. Isso é Não, fundamental. esse pessoal fala bonito. Esse mindset, DPO. É, Isso não é fácil, não, viu? é um termo que está muito na moda, mas aqui a gente não fala só pela moda, fala pela realmente necessidade, né? O mindset é assim, aquela mudança de mentalidade, né? Isso, traduzindo para o linguajar Traduzindo para o da português cidade. nosso, Boa. mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Muito bem. E isso é extremamente importante porque e por que ele é importante? Imagina, você pode ter o melhor sistema de segurança da informação, você pode ter o melhor processo de adequação à LGPD, mas se houver uma falha humana, né, de repente deixou um documento em cima da mesa, esqueceu de repente de trocar a senha, ou saiu do computador e deixou o computador aberto, ou seja, aquilo que a pessoa, né, está se manifestando na empresa, no meio ali, ela pode comprometer todo um processo. Então, como não existe, né? Diga, Ah, quer eu falar alguma estou coisa? lembrando, tô lembrando aqui, ó. Você deu um exemplo do hospital que você estava lá, né? Que a moça tinha deixado toda a documentação dos pacientes em cima, Sim, né? E eu não sei se eu dei o exemplo da escola que meu filho que estudava, não sei se eu falei disso aí, das notas. acho E que eu não. lembrei desse episódio. O João Vitor era pequenininho, né? Era um garotinho, 12 anos, né? E eu, né, criança é que nem uma esponja, né? Criança fica ouvindo os pais e tal, né? E eu não sei porquê, ele nunca foi, o negócio dele sempre foi matemática, foi né, raciocínio lógico, é muito bom né, isso aí. E eu não sei porquê, que eu acho que eu comentei com a minha esposa, falei, esse negócio de geografia, história não serve para porcaria nenhuma, não sei o quê, eu também não gostava, aquela coisa toda. O moleque ouviu isso aí, pegou e não estudou, simplesmente largou a mão. Aí tirou uma nota ruim. E vai o pai lá, né? Fala, pô, será que aconteceu? Eu falei, João Vitor, o que aconteceu? Eu falei, só falou que não servia para nada, não estudei. O moleque é pouco. Aí eu chego na escola, cara, eu pedi para verificar as notas. A menina da escola, a secretária, ela trouxe a nota da galera toda. E eu tive acesso a todas as informações de todas a galera. Eu percebi que teve mais pai que deve ter falado para os filhos né, que geografia e história não servia para nada. Lógico, claro que serve, né? É cultura, você tem que saber, lógico. Mas, enfim. Aí eu falei para ela, falei, olha, isso aqui, pensando na ISO 9000, não, isso aqui é propriedade do cliente, você não pode passar para mim. Né? Da mesma forma que eu não quero ver a nota, já tinha visto a nota todo mundo. Né? Da mesma forma que eu não quero ver a nota dos coleguinhas, né? Eu não quero que veja a nota do meu filho também, né? Isso é propriedade nossa. Então são essas coisas que está falando, né? A falha humana é nesse sentido, né? Não, tem falha, não é só em falha humana. Imagina que sistemas de informação na área educacional fazem isso. Eles expõem a média, por exemplo, de todos os alunos em sala de aula que eles faziam, né? Agora não estão fazendo mais. Ou seja, está mudando essa visão. Por isso que é uma mudança de mentalidade. E a gente estava acostumado a ver essas coisas e não notar. Eu dei até na outra live aquele exemplo lá de um treinamento que nós fizemos num escritório de contabilidade, acho que é o maior deles aqui em Piracicaba, e que os funcionários já estão muito bem treinados. A gente fez pesquisa, inclusive depois interna de avaliação, o pessoal está se entendendo com a LGPD.
O que muda nesse mindset? Ela deu até um exemplo, uma das funcionárias falou, eu estava outro dia num supermercado aqui, que é uma rede grande que tem supermercados aqui na região. Ela viu uma caixa de acrílico cheio de currículos dentro. Caixa de acrílico transparente. Então você olhava assim perto, você olhava, você via de quem que era o currículo. Então, aí ela já falou assim, isso não pode, né, Flávio? Eu falei, não é que não pode, né? Não deve, né? Porque o que está acontecendo? Imagina que eu sou, sei lá, eu tenho um funcionário e meu funcionário botou um currículo lá dentro. E eu frequento esse mesmo supermercado. De repente eu olho dentro dessa caixa e vejo o currículo do meu funcionário. O que eu vou fazer? Poxa, esse cara está querendo sair da empresa, então eu vou mandar ele embora, né? Sei lá, poderia tomar alguma atitude assim. Ó, tem duas situações aqui que achei legal que o colega colocou aqui. Que vai, até câmera de segurança vai ter que monitorar, porque você está lá com situações talvez aí pessoais de pessoas. E Sim. tem uma pergunta aqui, Flávio, ó, qual é a melhor estratégia, a melhor forma para instigar esse mindset nos colaboradores? Eu vou falar a estratégia que nós temos utilizado, né? Primeiro, assim, é utilizar essas capacitações dentro das empresas por etapas. A gente faz, não coloca tudo de uma vez. Então, a gente cria situações. Primeiro, assim, são treinamentos que a gente dá exemplos e a gente vai indo por camadas. Então, primeiro, vamos falar bem do básico, o pessoal se conscientizar e principalmente a fazer com que a pessoa entenda que ela é o titular de dados pessoais e ela amanhã poderá ser um reclamante para uma empresa. Então, quer dizer, você incentiva a pessoa mostrando qual que é o papel dela na sociedade, né? E isso tem dado muito certo, né? Os treinamentos têm sido assim, têm superado a nossa expectativa, até pela forma como a gente tem colocado isso bem simples, sem utilizar juridiquês, informatiquês, LGPDs, né? Ou seja, sem entrar de fato nesses termos muito esdrúxulos, né? Mas é aquilo para a dona de casa mesmo. Ela tem que ler, ouvir, assistir vídeo e entender do que está sendo falado. Então, acho que uma forma boa é essa, é fazer com que a pessoa se sinta parte do processo, porque ela é o titular de dados pessoais, né? Ó, uma dica aqui, ó, o Flávio, agora que ele se identificou aqui, ele é lá do Nordeste, do Ceará, ele é marido, cara, da Helenita Martins, fez curso com a gente da SGI, pô, figuraça, gente fina pra caramba, né? Trabalha bastante lá. Ele tá falando até o seguinte aqui, ó, as clínicas, né? E serve pro pessoal da Dirceu da Alpina aí que tá assistindo a gente, não estão mais chamando o pessoal por nome, que é comum, né? Você vai lá e chama, ó, você pega a senha, tal, depois a hora que você vai para ser chamado para fazer a coleta, ó, fulano de tal, tal, então chama pela senha, para evitar falar nome, expor, aquela coisa. Olha só que até Sim. onde chegou. Legal, Flávio, obrigado aí, né? Nosso Obrigado, Flávio. glorioso Xará. Meu xará. xará aí do nosso Flavião aqui. Legal, obrigado. Manda um abraço para Eleni. Legal. Bom, sexto ponto, mapear processos e inventariar tipos de dados pessoais. Isso aí que está deixando a Adriana meio doida, não é isso? Exatamente. Essa é a parte mais trabalhosa do ponto de vista da empresa, né? A gente consegue fazer o quê? Ajuda a capacitar, treina, dá o suporte, mas o mapeamento em si, não adianta vir um consultor lá que não conhece os processos administrativos querer mapear ele sozinho. Então, o que a gente tem feito e tem dado muito certo também é capacita a equipe de gestores para que a equipe de gestores entenda o que precisa ser feito e fica junto deles, né? Cada vez que eles têm uma dúvida, alguma coisa, eles vão. Por que a gente faz isso? Porque muitas vezes o pessoal assim, ele tem um espacinho de tempo lá no final um pouquinho antes do almoço, ou depois do almoço, final de tarde, começo da manhã. Então a gente deixa livre para ele, a hora que ele tem um tempinho que ele consegue encaixar e que ele consegue parar, ele chama a equipe dele, de repente, verifica quais são os processos. Nós trabalhamos com uma planilha bem bacana, assim, super ajustada mesmo, assim, tem bastante campos, mas que facilita depois todo o trabalho, né? Isso é um know-how que a gente já acabou desenvolvendo para poder facilitar o processo. Tem dois facilitadores. Primeiro é ele ter uma visão de mapa de tudo. Segundo, a gente tem parceria com uma empresa de software, nós estamos desenvolvendo uma plataforma que vai importar todos esses dados. Então, aí a gestão de tudo, porque imagina você fazer também gestão em cima do Excel ou em cima do Word,
ou qualquer outro tipo de documento, fica mais complicado, né? Cara, isso que é legal Então, que você está falando. Você está desenvolvendo, né, um sisteminha para ajudar esse pessoal, né? Pô, é fantástico. Cara. Bom, aí depois você faz a propaganda para a gente aí nos cursos. A gente vai ter, lógico, a gente não vai parar por aqui, né? A gente também está desenvolvendo outra coisa, um outro aplicativo aqui, mas é segredo de Estado. A gente tem que, hora que lançar, vai lançar uma vez que vai ajudar muita gente aí sim. fazer uma trilha, né, para LGPD, né? Bom, legal, muito bom. Acho que tá bem colocado. Então, mapear processo não tem jeito. E aí, lógico, você falou de mapeamento de processo, cara, não tem como fugir de risco, né? Então, realizar análise de risco e decidir sobre assumir ou tratar os riscos, né? Então, o risco tem várias situações, ou você mitiga, ou elimina, ou você, né, assume o risco e seja o que Deus quiser, né? Exatamente. E só para assim, para deixar bem claro, a gente nunca consegue zerar o risco, né? Não existe zerar o Não, risco. Você não tem como existe. reduzir o risco, assumir ele, tratar, né? Mitigar, mas não tem risco zero. Não, risco zero seria ficar totalmente parado e não fazer absolutamente nada, né? Então não ter Fecha a uma. empresa. Risco zero, fecha a É, empresa e, né, vai vender, sei lá, né? Não dá nem para vender coco, né? Então, e ainda assim tem um passivo que pode ir atrás de você, né? exatamente, não tem jeito. Mas essa é uma etapa, ou seja, que a gente depende bastante então lá do inventário de dados pessoais que as gestões fizeram. E aí tem duas alternativas para a parte da análise de riscos. A análise de risco ela é uma matéria da ISO 27000, que a 27005 ela trata especificamente de análise de riscos em segurança da informação, né? Existe uma E norma agora, também, né, Flávio? Né, Flavião? Tem a ISO 31000, que a gente recomenda para todas as normas que fazem gestão de risco. A gente, inclusive, já vou fazer um merchanzinho aqui, quem quiser saber sobre gestão de risco, entra no nosso site www.brizoteonline.com.br. Tem um cursinho que custa 50 pila, 50 reais lá no. Você aprende, tem uma planilhinha Excel de análise de risco, ajuda pra caramba para montar análise de risco lá, né? Tá? Mas fala aí, Flávio. Fala dos riscos. essa análise, então, mas é bem semelhante e é baseada na 31, né, a análise da 27005. A diferença é que ela trata termos técnicos de tecnologia de informação. Então ela vai focar a análise de riscos na área técnica. E aí que acontece é o seguinte: se a empresa tem uma área de TI, e muitas das empresas que nós estamos fazendo o processo de adequação já tem área de TI, então a gente capacita também o gestor de TI para ele fazer análise de riscos, porque ninguém melhor do que ele para estar envolvido com o processo e fazer o processo andar dali para frente. Então a gente trabalha o conceito com ele, então ele fica junto, ajuda ele a fazer as primeiras análises e depois ele vai sozinho com as demais. E Legal. análise de riscos. Aí. Flávio, só cortando um pouquinho você, um colega aqui está perguntando qual é a empresa que vai fazer esse sistema. Está aqui, ó, do ladinho aqui do Flávio, Modus DPO, né? Sai na frente aí, Flávio. Faz um merchan aí, criatura. Está aqui, Né? modos de pior. Modus DPO, viu quem perguntou aqui, quem foi, né? Ó. Ele é uma aplicação que tem toda a parte de gestão da LGPD, ou seja, tudo aquilo que se documenta da LGPD e que se trata depois vai ser feito por esse. Já tá, assim, a gente já tem um protótipo dele já em testes, né? E em breve, mais alguns meses, a gente vai estar com ele já comercialmente trabalhando. Legal. O Flávio lá do Nordeste, lá, nosso colega, está falando que ele tem usado o Trello para fazer alguma coisa nesse sentido. Também acho que é uma ferramenta legal. O Trello é bem bacana, a gente usa aqui para Sim. planejamento. Mas o sistema do Flávio é muito melhor. Não, mas é que são duas coisas, né? O Trello ele funciona bem para a área de projeto, ou seja, quando você quer fazer uma gestão de projetos com o Trello, ele é fantástico como ferramenta. A gente não usa o Trello porque Trello normalmente é gratuito e a gente aboliu na empresa tudo aquilo que é software gratuito, Google, esse tipo de coisa. Então a gente usa, por exemplo, a plataforma do Office 365 e lá no Office 365 tem o Planner, que é igualzinho o Trello, né? Então, e a gente faz com que com os nossos clientes, eles acessam a nossa plataforma e utilizam os recursos da nossa plataforma, né?
Então, toda essa parte de gerenciamento, e aliás, é um dos itens aí para frente também, que é a parte de gerenciamento de projetos, que a gente usa o modelo híbrido, né? A gente usa o gerenciamento formal, né? Com as etapas, e dentro da organização, o método ágil, e aí a gente usa o Planner, que é o parecido com o Trello, para o método ágil de aplicação. O ágil é Bem lembrado. fantástico, né? É. Bom, legal. Acho que está respondido ou eu cortei você no meio da... Não, tá ótimo. Tá legal. Então, tá. Então, análise de risco fundamental tem que fazer, não tem jeito, né? E, tem uns Aí macetezinhos quando a que... empresa não tem TI, essa é a segunda alternativa, quando a empresa não tem o TI, aí a gente assume esse papel, porque sabe que se você não tem o TI na empresa, tentar explicar toda a parte de segurança da informação para alguém é mais complicado. Então a gente oferece isso como um serviço também adicional, né, já na proposta. A empresa não tem TI, a gente faz esse trabalho pela empresa. Tá, tem mais coisa aqui, ó. Flávio, para cartório, como eu vou fazer para pegar os consentimentos? Tenho que pegar de todos, exemplo, aqui, ó. Ele está comentando um negócio aqui interessante, ó. Para cartório, como eu vou fazer para pegar os consentimentos? Tenho que pegar de todos, exemplo, uma base de 5.000 clientes e o banco aqui, que não está difícil de ler aqui. Aqui, na verdade, está difícil de ler porque eu estou cego. E o banco de mais de 8 anos, por exemplo, né? Tá. Eu acho que ele Então, quer dizer... não, eu entendi a pergunta, isso aí é uma pergunta recorrente, não só de cartórios, tá? Eu posso já. É assim, o consentimento é uma das bases legais, ou seja, se eu não tenho como usar outra base legal, eu uso em última instância consentimento. E por que em última instância? Se eu tenho um contrato já com o cliente, se eu tenho uma obrigação legal para cumprir, se eu tenho uma obrigação do governo, eu não preciso ter o consentimento do cliente. As outras bases legais, que são mais fortes, elas dão já por si só o consentimento. Então, eu só pego o consentimento quando eu não tenho uma base legal mais forte do que ele. Para cartório, existe toda a legislação de cartório que te obriga a fazer, a coletar os dados. Agora, a menos que você esteja querendo coletar um dado para fazer alguma estatística de mercado, alguma coisa assim, que não exista uma base legal, né, um provimento, alguma coisa que trate sobre isso, aí sim você teria que pegar o consentimento. Fora isso, todas as bases legais que já te obrigam a coletar aqueles dados, elas já te dão implicitamente o consentimento para isso, né? Que Tem não é que o ter o consentimento. consentimento porque é o serviço que você tem que prestar, você tem que coletar o É. dado. Não tem que Então, fazer. nesse caso, E até surgiu até uma dúvida interessante, que eu acho que até foi a Adriane que colocou esses dias para a gente. Não sei se foi ela ou foi alguma outra empresa, mas é de cartório também. Ela está Se falando aqui, eu... ó, publicidade registral. Não seria isso? No nosso caso, o princípio da publicidade registral. Isso, exatamente, é isso mesmo. Então, quer Então, isso dizer, já é a base legal, eu não preciso pedir. a base é legal. Então, não precisa se estressar com isso, né? Não tem, é diferente de você usar, por exemplo, para fazer um, sei lá, um mailing para você mandar para o cara lá para fazer uma campanha. Você não tem autorização, mas para você pegar os dados para colocar, para fazer o serviço, não tem que fazer. Você não tem que ficar pedindo para o cara. Se eu poderia, por gentileza, né, me dar o consentimento de usar o seu CPF para... Faz parte do serviço, não tem que fazer, né? E até escrever uma coisa interessante que vai já mesclando um pouco com o direito do titular. O titular tem direito de uma série de coisas, né? De atualizar os dados, de fazer migração, portabilidade, anonimização. Agora, assim, num cartório, né? O titular pode chegar lá e falar o seguinte: eu quero alterar o meu dado num contrato, por exemplo, um cartório de registro de imóveis. Eu posso chegar lá e falar o seguinte: naquele contrato eu quero alterar agora meu nome? Não. Eu posso alterar o meu nome no cadastro do meu nome no cartório, como cadastro só de titular. Mas dentro de um contrato, ele não tem a liberdade para fazer isso, ele tem que percorrer os trâmites normais cartorários. Né? Então, isso foi até uma coisa que a gente conversou com a Adriana esses dias, né? Porque o direito do titular tem, né? Mas para efeito de cadastro apenas, não para efeito de documentos gerados dentro de um cartório. Né? Aí ele vai ter que seguir o trâmite normal para fazer alguma mudança. Legal. Bacana. Vamos caminhando aqui, seu Flávio.
Aqui, ó. Então, já realizei os isso, já fiz. Ah, agora tem o elaborar o RIPD, relatório de impacto quando De necessário. proteção. É. Aí, ó, mais uma O que, siglazinha aí mais uma, o relatório de impacto, que lá fora eles chamam de DPIA, né, que é uma sigla também para o relatório de impacto. O que é esse relatório? Imagina o seguinte, eu tenho dados, né, fiz análise de inventariei os dados, fiz análise de riscos, e aí a gente classifica, aí cada empresa, ou cada adequação, cada empresa que faz adequação vai estabelecer um critério para fazer essa separação de riscos, né? Então a gente usa uma escala com 5 critérios, onde risco muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. O risco ele é calculado pela probabilidade de ocorrer e pelo impacto se ele ocorrer. Então ele tem esse resultante de riscos. Bom, quando o risco é muito baixo ou baixo, né, então a gente declara o seguinte, que sendo muito baixo ou baixo, eu vou assumir o risco e ponto final, eu não preciso fazer relatório de impacto. Porém, se o risco for médio, alto, muito alto, ou se tiver dado sensível, né, que é um dado sensível? Dados sobre religião, dados sobre preferência sexual, dados sobre questões políticas, envolvimento com partidos. Então, esses são dados sensíveis. Aí, obrigatoriamente, tem que fazer relatório de impacto. E o que é esse relatório de impacto? É um formulário que a gente preenche, ele tem lá vários campos, onde eu descrevo aí, assim, com muitos detalhes, tudo o que acontece com aquele dado, desde onde ele veio, o que eu faço com ele, quais são os problemas, que riscos que foram levantados, qual a probabilidade que tem de ocorrer de fato. E não para por aí, eu tenho que dizer inclusive o seguinte, se eu tenho esse risco, que é um risco médio, alto ou muito alto, eu tenho que tratar esse risco. Então eu tenho que ter ações e descrever quais são essas ações durante um período que eu vou fazer para poder mitigar o risco, né, ou para reduzir esse risco. Então, o relatório de impacto, em última instância, ele é o documento, não vou dizer que mais importante, mas ele é um documento primordial para o processo. Ou seja, se você não tiver um relatório de impacto, você não tem a LGPD adequada. Né? E por que ela é tão importante? Porque imagina o seguinte, amanhã ocorre um incidente de dados pessoais, de proteção de dados de segurança. Ou um titular, em vez de reclamar, não, houve um vazamento de dados e eu acho que foi lá do cartório XYZ ou da empresa tal que houve vazamento. Primeiro, assim, ele vai ter que ter provas para isso, né? Ele não pode chegar lá e simplesmente. Mas digamos que ele tenha alguma evidência, e seja uma evidência forte. O que pode ocorrer é que a NPD pode entrar no mérito e pedir a inversão do ônus da prova. E aí o cartório ou a empresa tem que provar que não foi ela quem fez. Né? Jesus. E aí, inversão do ônus da prova, você tem que ter essa documentação toda pronta. Porque imagina, você tem 15 dias para dar uma resposta para a NPD. E se você não fez essa lição de casa lá atrás, imagina você correr em 15 dias com um dia a dia de trabalho para fazer um negócio bem feito. Coisa que a gente leva meses ali para fazer. Aí contrata o Flávio, né, do Modus DPO para fazer isso aí, né? Não, mas o Flávio já vai deixar pronto o negócio, né? Já não... A gente já deixa prontinho Ó, tudo. tem, o pessoal está perguntando se é RIP, na verdade é RIPD, Relatório de E, Impacto de Proteção de Dados, né? isso, Legal. RPD. Maravilha. Bom, vamos para o próximo aqui, que nosso tempo já está se esgotando, aqui está indo embora. É, Ó, beleza, então tem que fazer o RIPD, né? Ó, desenvolver um plano de resposta para titulares ou para os proprietários a das NPD. empresas aí, né? E a NPD, outra siglazinha aqui, bem como um sistema para a gestão das reclamações. O que é esse ANPD? Bom, primeiro, a NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ah, Ela, legal. ela, ela é um órgão vinculado ao governo federal, né? Ela deve funcionar como se fosse uma Anvisa, como se fosse a Anatel, ou seja, uma agência, embora ela não tenha o status de agência. Mas é a NPD que vai notificar as empresas, que vai auxiliar no trabalho, vai determinar padrões que ainda não foram estabelecidos corretamente pela a LGPD, né, aquilo que fica, a gente chama de área cinzenta, né, da lei. Né.
que não ficou bem claro, né? Ou tem leis que de repente podem ter algum tipo de conflito. Então, é a NPD quem vai dar essas diretrizes. E a NPD também quem vai fazer toda a parte de atuação e aplicação das multas, né? E falando em multa, né, as multas poderão chegar, né, em extremos assim, até 2% do faturamento da Pronto, empresa dá até medo. por, por infração. Não. Tiver umas Né? 10 inflações aí, você tá na roça. Mas aí que está. O que diferencia essa questão? Primeiro é a questão de responsabilidade. Né? Quanto mais boa fé você demonstra, né, e mostrando que você não foi negligente, é o que tem acontecido lá fora da Europa. Ou seja, a multa ela vai reduzindo conforme aquilo que você mostra. Agora, se você, de repente, aconteceu um incidente, você não publicizou e alguém ficou sabendo por fora, o governo ficou sabendo por fora, e você não declarou que houve incidente, e depois ficou evidente isso, e aí as medidas ou contramedidas não foram tomadas em relação aos titulares, isso é o que vai aumentar o tamanho da multa, né? Podendo chegar a isso, até 2%, num limite, que é absurdo, né, de 50 milhões por infração. 50 milhões. Daí você pode vender um rim para pagar o negócio. A gente espera que isso só aconteça com as grandes corporações. Aliás, a gente espera que não aconteça com ninguém. No final das contas, a gente quer que tudo fique bonitinho, né? É. São nossos dados, porque às vezes esse tipo de coisa não repara o dano que é feito, o dano moral que é causado por um titular. Então, o bom seria que realmente ninguém fosse multado, não porque o governo é negligente também, mas porque de fato as pessoas, as empresas estão se comprometendo, têm boa fé e estão cuidando dos seus dados. Né? Ó, deixa eu te falar aqui, o Breno colocou uma outra coisa aqui, ó, ou seja, além de classificar, deve criar um plano de ação para os dados, né? Então, o que fazer? Que seria se eu tenho, se o risco se materializar, o que eu faço? Né? Isso. Tem muito a ver com FENEA isso aí, né? Aquele análise de falhas, né? Isso. Então, é um FENEA, quem é da área de metalurgia, quem é da área E automotiva, o né? A plano área de de indústria. respostas, e o plano de resposta que você falou ali da NPD e do titular é isso, quer dizer, depois que tudo está pronto, eu não posso achar que só porque eu tenho a LGPD adequada e bonitinha que não vai acontecer um incidente. Incidentes poderá ocorrer. E não só isso, eu posso ter malandragem nisso, né? Posso ter um titular que ele fala assim, eu quero, né, fazer alguma coisa com essa empresa aqui, porque eu acho que eu consigo levantar uma grana lá. Então, eu Mas tenho que. isso não tenha dúvida, cara, que vai ter um monte de gente fazendo esse tipo de coisa, né? E já está tendo, né? Esse que é o pior, Ah, isso já está tendo. brasileiro, né, meu amigo? Ele deve Então, ter uma brechinha ali. Não, o Flávio lá, o nosso querido Nordeste, está colocando aqui o seguinte, ó, não é só multa, né? Você pode ter uma suspensão da atividade sim. de repente, A multa não é só financeira, ela pode ser ter até a suspensão da atividade, exatamente. olha só que loucura, bicho. Bom, tô ficando arrepiado aqui, né? Porque você deixou para a última live para contar essas desgraças todas. Ô, não faz isso comigo, não. Senão desanima o pessoal, né? O Eu pessoal não vou ter que viria fazer mais. esse curso aí, não tem jeito. Eu comprei umas literaturas aqui, mas Jesus amado. Ó, realizar a gestão dos consentimentos. Explica pra gente isso aí. Bom, É o toda a 10º passo. documentação, é, tudo aquilo que você tem já base legal, fora o consentimento, a lei já te dá a autorização para você tratar o dado pessoal. Mas se não existe uma lei, se não existe um contrato, e você quer tratar aquele dado pessoal por alguma razão, sei lá, imagina que um cartório quer fazer uma pesquisa de satisfação e ele quer coletar dados pessoais para essa pesquisa de satisfação. Ou seja, eu não tenho uma base legal que me dê esse consentimento, né, prévio. Então, tem que haver um consentimento explícito do titular dizendo, eu concordo esse tipo de trabalho. E também não pode ser um consentimento assim, aquele ad eterno e que sirva para tudo, né? Um coringa. Não existe isso na lei. Né? O consentimento ele tem que ser específico para algo. Então, imagine que eu coleto um monte de consentimento e o que eu faço com aquilo? Então, a gestão do consentimento é assim, eu tenho que entender agora que eu tenho uma base de titulares, seja visitante, seja cliente, seja lá o que for, ou de pessoas que utilizam um cartório, né, ou uma empresa, e que eu vou ter agora cruzar tudo isso, por quê? Porque se amanhã houver algum incidente, eu tenho que provar por A mais B, olha, você, fulano de tal, né, deu o consentimento por explícito, estava aqui o documento, foi registrado, inclusive, é,
você veio aqui e assinou pessoalmente, ou você fez isso pela internet, eu tenho o IP da sua máquina aqui, que é o endereço de internet da sua máquina, que foi feito no dia tal, horário tal, né? Você clicou, né? Li e aceito os termos desse consentimento e isso fica registrado. Então, a gestão do consentimento é porque depois eu não posso perder isso aí, né? Ele vai dar o consentimento, eu não posso jogar fora isso. Eu tenho que ter formas de recuperar. E aí você imagina, se você tem uma operação de atendimento de 300, 400 pessoas por dia, se você tiver 10, 20 consentimentos por dia, no final do mês você tem um monte de consentimento para gerenciar. Então tem que ter formas para fazer isso. O É, software nosso faz isso software de também. gestão como o teu aí faz isso e é um negócio Isso. que vai precisar, não tem jeito, né? O Flávio está comentando da Cirela que tomou 15 mil reais aí de multa recentemente, né? Buenas! Estamos finalmente aqui. Faltam 10 minutinhos só, viu, Flávio? Vamos. Mas também faltam duas questões. Acho que dá tempo de fazer É, tranquilo. dá tempo. Ó, documentar todo o material em forma de SGPD, outras siglas, deve ser Outra Sistema de sigradinha. Gestão de Proteção de Dados. Né? Exatamente, né? O Quando que tem é esse isso? coisa é a minha área, né? Sistema de Gestão. É o SGQ da qualidade, ou o SGSI da segurança da informação, ou o SGPD, que é o Sistema de Gestão de Proteção de Dados da LGPD. Ó, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Eu acho que quem trabalha com a 14 mil, quem trabalha com a 45 mil, né, que é da área de meio ambiente e saúde e segurança, essa questão aí, eu lembrei de uma situação aí de você montar um plano, né, para atacar uma situação quando se materializa. No item C, no 8.2 dessa norma, fala lá de né, fazer aquele plano de emergência. Né? Então, quando tem uma emergência, acontece uma materialização do risco, o que, que eu faço? Né? Então, chamo bombeiro, jogo, sei lá, né, apago com um extintor, o que, que eu faço? Jogo areia no troço, enfim. Né? Então, seria esse tipo de situação Sim. aí. Eu sou E a gente escreve isso, inclusive, como funcionário, né? gestão de crise, né? Ou seja, Gestão de crise, o aconteceu. que eu A faço gestão com. de crise é quando ela é mais grave, ou seja, aquele que é muito pontual. Aqui, ele não é só como gestão de crise, porque você imagina que você pode ter reclamações e não ser uma crise, ser simplesmente um pedido de um titular. Ele pode chegar e falar o seguinte, em determinadas situações: eu quero que meus dados sejam anonimizados, ou eu quero que meus dados sejam transferidos de um cartório para outro. Pode? Teoricamente, sim. Né? Tá, tá. Ou seja, a portabilidade é uma coisa que é garantida pela lei. E eu posso agora, não, eu quero fazer tudo no cartório X ou no cartório Y. Ou eu quero, mas assim, só que aí a lei vai dizer o seguinte, olha, esse dado aqui X, Y, Z, eu até posso anonimizar, porque o seu telefone não nos interessa aqui. Entretanto, o seu CPF, o seu RG, não posso anonimizar. Né? Então, aí, a lei que prevalece é a lei que já existe e os provimentos que já existem para cartórios. Né? Ou Tá. qualquer outra lei que dê uma base legal para isso. A gente está falando para cartório, mas vale para qualquer empresa. Vale para qualquer empresa. Exato. Então vamos voltar aqui, documentar todo o material em forma de sistema de gestão de proteção de dados. Fala aí para gente. A gente gera um material muito grande, ou seja, desde lá de trás, de termos, contratos, aditivos, atas de reuniões, atas de capacitação, o inventário de dados pessoais, mapeamento de processos, mapeamento de leis, relatório de impacto, né? Tudo isso vai juntando. Ah, e detalhe, o que faz parte também é a parte de segurança da informação, né? Lembra que eu já falei em algumas vezes? O pessoal até confunde um pouco. Ah, eu já tenho um sistema de segurança da informação. Quer dizer, eu estou adequado à LGPD? Não, né? Porque segurança da informação é aquela pergunta. Eu posso armazenar esse dado? Ou esse dado está bem armazenado? Ótimo. Isso é segurança da informação. Eu posso processar, posso manusear esse dado? Aí é proteção de dados e privacidade. Então, são duas coisas que, a LGPD, né, a privacidade de dados, depende da segurança da informação. Então, parte de toda a documentação também é o seu manual, além da política que nós nem colocamos aqui, a política de proteção de dados e privacidade que vai para o site, mas eu tenho que descrever também, ou seja, como é que eu gerencio senhas dos meus funcionários, como é que eu gerencio meu site, como é que eu gerencio meu servidor, se tem backup, se não tem backup, provimento 74 para quem é de cartório, né? Aquilo,
é aquilo lá, né? Aquilo faz parte, ou seja, não é uma exigência pura e simples da LGPD, mas aquilo ela é uma estrutura que leva a uma boa adequação da LGPD. Então, eu não consigo fazer uma boa adequação se eu não tiver, por exemplo, assim, o provimento 74, né? Que é fundamental para um bom desenrolar da LGPD. Olha que Então, isso legal. tudo junto, tudo numa documentação que a gente chama de SGPD, que é o Sistema de Gestão da Qualidade, ou o SGSI da Segurança da Informação. Eventualmente você vai ter alguns procedimentos, né, que você pode criar aí, sei lá, manuais de boas práticas da questão aí de segurança de dados, da Hum. proteção de dados, enfim. Isso tem que ter revisão, isso tem que passar por uma análise. Então, é a gestão de documentos, né? Quem tiver dúvida, vai lá nas normas, né? Pode, né? O colega está colocando a 27.000 aí, mas na questão da gestão, qualquer normazinha ISO aí fala de gestão de documentos, gestão de controle, né? Controle dos registros, controle da, né? Fazer Eu uma sei que está auditoria. atrás de você, PDCA, né? Tem esse PDCA aqui, né? Mas o item 7.5 da norma, né, fala dessa gestão aí, né? Não da LGPD, mas qualquer norma ISO, o 7.5 fala dessa gestão documental, enfim, né? O 4.4 também. Bom, maravilha! Temos mais um ponto aqui, né, antes da gente terminar, que é desenvolver um plano de governança e de melhoria contínua. Aí entra esse troço aqui, né? Não vai ter jeito. Exato. A gente sabe que governança, embora seja algo já que tem como matéria na administração da empresa já há alguns, sei lá, pelo menos quase 2 décadas, né, a gente tem a parte de governança. Ainda as empresas não tratam formalmente de governança. A grande maioria ainda não trata disso, né? E esse tema ele aparece dentro da LGPD, né, como governança de fato, e não só como gestão, ou seja, a governança ela é mais do que a gestão, ela é você olhar crítica, olhar por normas, é fazer, é assegurar que aquilo está ocorrendo de forma bem equalizada dentro daquilo que se espera. É, se você já tem na organização um mínimo plano de governança, nem que seja um plano mental, pode ser, muitas empresas têm isso de forma mental, né? Mas a gente tem que encaixar uma coisa com a outra, né? Porque não dá para fazer uma governança de LGPD e não esteja alinhada com a governança corporativa. Então, aí procura se escrever de fato os passos, como é que vai funcionar, como vai ser a dinâmica, quem vai ser responsável por o quê, ou seja, dá toda uma diretriz de funcionamento, né? E o plano de melhoria contínua, porque imagina que os dados, eles, embora talvez para cartório nem tanto, né? Mas tem segmentos de empresas, por exemplo, que trabalham com muito público e que constantemente está mudando lá o dado do titular. Então, você faz um relatório de impacto hoje, passou 2, 3 meses, pode ser que não seja mais o mesmo. Quer dizer, nessa história de aplicativo e o modelo de desenvolvimento ágil, né? Quem usa celular, tablet, computador já sabe, né? Você não tem 2 dias iguais ali de aplicativo, né? De repente você abriu o aplicativo, a cara está diferente dele lá. Por quê? Porque é o desenvolvimento ágil que está mudando as coisas e poderá mudar, inclusive, o dado pessoal. Então, eu tenho que ter um plano de melhoria, independente de ser uma empresa de tecnologia, ou ser um cartório, ou ser qualquer outra empresa, que dentro de um período X eu faça uma análise de fato assim, será que isso aqui houve alguma alteração? Ou até o seguinte, será que quando eu fiz, eu consegui levantar todos os itens e agora que eu já tenho mais maturidade no processo da LGPD, será que eu não posso identificar mais detalhes sobre isso aqui? Porque identificando mais detalhes, eu vou assegurando mais a questão da legitimidade da aplicação da lei. E eu tenho como proteger melhor a minha empresa contra qualquer tipo de situação de multa ou de sanção que possa existir. Então, a, Ainda mais aqui no nosso país, que é muito. A insegurança jurídica é absurda, né? Leis brotam do nada, assim, quem trabalha com meio ambiente, saúde e segurança sabe disso, né? Tem mudanças assim, surgem, né? Aparece lá, né? Do nada algum tipo de sim, lei, né? Algum decreto, alguma coisa nesse sentido. E nós estamos vivendo num mundo muito maluco, né? A gente está, a evolução é muito rápida, a gente não consegue acompanhar, né? A exato.
gente já está numa faixa de cinquentão, né? Nós somos cinquentões, né? Não era a mesma coisa há um tempo atrás, né? A gente, demorava para mudar um celular, né, bicho? Pô, você vai aqui no. Você compra um celular hoje, amanhã já não serve mais, você não Sim. consegue baixar aplicativo, você não consegue. Né? O computador você compra, então quer dizer, isso também, essa evolução aí vai impactar, né, cada vez mais, mais e mais no tempo desse ciclo aqui que você tem que rodar. Né? Então você tem que rodar mais vezes no ano o ciclo PDCA para verificar se o seu Tá. sistema está funcionando, se não apareceu nenhuma legislação nova, né? Se você não tem nada aí que possa impactar, enfim, né? Então, E quer a gente dizer, recomenda, assim, quando você tem relatório de impacto, que você já fez uma revisão semestral, e quando não tem relatório de impacto, né, como você tem um dado que você assume o risco, pelo menos anual tem que fazer uma revisão da melhoria dele. legal. Eu acho que tinha uma questão aqui, deixa eu ver se eu acho. Alguém fez uma pergunta, acho que se eu não me engano, de foto aí, ó. Viu? Deixa eu ver. Aqui, ó. Colecionador de câmeras fotográficas. O que está colocando aqui? Ah, o Ah, Cassiano. aqui. Oi? Ah, Aqui tem duas câmeras, né? O Cassiano tem uma visão. O Cassiano é um amigo meu que fez, inclusive, uma live com a gente aqui sobre. Quem quiser tá lá no nosso Insta, né? A live dele foi sobre ciclismo, né? E planejamento de viagens, né? Eu estou fazendo uma série de lives. Ontem foi sobre basquete, né? Aí eu vi lá. Teve até a Bacana, né? participação especial do Larry Taylor, que é um jogador aqui do Bauru Basquete. Foi jogador da seleção brasileira. Pô, um cara fantástico. E agora ele tá virando rapper, cara. O cara tem umas músicas. Depois baixem aí, se alguém quiser, né? Larry Taylor, você vai ver as musiquinhas do cara lá, show de bola, cara, show de bola. Semana que vem nós vamos ter um outro laranjalense aqui, vai falar um pouquinho de Fórmula Truck, né? Vai ser legal, vai ser bacana. Acho que vai ser na quarta-feira, acredito, né? E nós teremos mais lives aí, com certeza a gente vai fazer mais coisas. Mas o Cassiano, ele tem um olho clínico, né? Já viu as maquininhas, ele é um grande fotógrafo, inclusive, né? Depois procurem lá no Insta do Cassiano Falcão, glorioso Cassiano Falcão, meu amigo laranjalense. Né? Eita, Cassiano, obrigado por estar participando. E as duas máquinas mais antigas eu acabei desfazendo dela uns anos atrás, muitos anos atrás, e me arrependo hoje até o último fio de cabelo. Cara, eu perdi uma Zenith, eu não sei onde botei, meu sogro que me deu, eu tô achando que alguém surrupiou uma Zenith antiga, né? Aquelas máquinas, acho que deve ser vivo. A primeira foi a Kodak Instamatic, aquela que tinha o flash de cubinho por cima, e você queimava o flash dela. Essa foi Pô, tá e a Chica Electro. você tá mais do que Era. 50, hein, bichão? Você não Eu tô para, com hein? mais de 50. Tô com mais de 50. Pô, máquina que tinha, pô, na época dos Flintstones aí, cara, pô. Bom, Quase. Flavião, acho que a gente cumpriu o programado aqui. A gente só não falou da política, né? Mas acho que. Conta um pouquinho, rapidinho, porque logo o Instagram já expulsa a gente daqui, mas fala um pouquinho o que nós vamos ter no curso, né? Ah, eu tenho uma de 1950 e pouco. Pô, alegre, Cassiano. Nossa, essa não, essa. Cassiano é colecionador também. Cara é bruto. É, Qual que é a ideia do curso? É preparar, dentro desses conceitos que foram colocados aqui do modelo da equação, é preparar a pessoa para ela poder fazer isso dentro de uma organização. Você fala assim, a pessoa conseguiria fazer tudo? Vai depender do empenho, né? A gente vai mostrar tudo, lógico que a gente não vai conseguir formar um DPO, né? Mas a gente vai percorrer todos os passos como se estivesse fazendo de fato um processo de adequação. E a ideia é fazer com que a pessoa aprenda e seja, de repente, aquela que ela poderá ser dentro da organização amanhã um DPO, se ela fizer algum tipo de especialização mais para frente, ou até ser o líder do projeto no processo de adequação. Né? Então, conhecendo a metodologia, conhecendo o que é a lei, conhecendo os requisitos, conhecendo um pouco de qual é o impacto e qual é essa relação com a segurança da informação, quer dizer, onde elas são totalmente dependentes uma da outra. Né? Isso facilita muito o trabalho daquele que está lá dentro da empresa. Então, o que a gente quer é isso, é formar um profissional diferenciado que ele, com isso, tenho certeza, se a pessoa estiver numa empresa, a empresa estiver se adequando e ela tiver o conhecimento desse curso, ela vai conseguir se destacar profissionalmente, isso eu não tenho dúvida. que é um diferencial, então, no mercado. Ó, É.
são as novas profissões surgindo aí, né? Então, ó, DPO já é um negócio legal aí, né? Então, como na área de gestão de projetos, como em outras áreas, aí você tem essa formação específica, né? Um especialista no segmento, né? Legal. Flávio, quero te agradecer pelo processo aí que a gente cumpriu, né? Acho que com clareza aí nesses últimos 3 dias. Não, Então, quem e quiser, foi prazeroso, viu? Além de tudo, Valério. Essas 3 lives foi muito bacana, viu? muito legal, cara. Eu acho que a gente deixou um conteúdo bacana para o pessoal aí. É só entrar no meu Insta, né? @vbrizotti, dá uma olhadinha lá. O pessoal está agradecendo lá, o pessoal está falando muito obrigado, gostaram. Agradeço a todos também por ter participado, né? A Adri, em especial, que estava sempre aqui junto com a gente, né? Dando aí uma força para a gente aqui, né? Aqui quem mais está falando aqui, ó? Como LGPD, os dados sensíveis influenciarão no comércio eletrônico, onde no e-commerce existem várias modalidades de vendas, tipo marketplace, por exemplo. Não sei se dá para responder. Se der tempo, acho que dá para. Você pegou aí, ó? Como é que é? Ela está falando Aqui, sobre. ó. Como a LGPD e os dados sensíveis influenciarão no comércio eletrônico, onde no e-commerce existem várias modalidades de vendas, tipo marketplace, por exemplo. Eu vejo assim, o comércio eletrônico ele pouco utiliza dado sensível, né? Ele tem dados sigilosos. Por exemplo, uma conta de cartão de crédito, um número de cartão de crédito é dado sigiloso. O código daquele código que vai atrás do cartão de crédito, isso são informações super sigilosas. Eu tenho mais preocupação com isso do que provavelmente com dado sensível, porque num processo de compra, dificilmente você coleta dado sensível. Você coleta diversos dados, mas um dado de cartão de crédito, se você se vazar, eu já tive meu cartão clonado uma vez, eu não sei como, eu sei o quanto isso dá de dor de cabeça, né? Então, a preocupação com os marketplaces é que todos eles têm que ter a adequação feita de ponta a ponta, ou seja, é uma cadeia de processo, né? Você tem ali, vamos pegar um exemplo, um Magalu, um Americanas.com, um Mercado Livre, que está cuidando dos dados e que ele transfere esses dados para as empresas que fazem venda através do marketplace. Imagina se essa empresa não tiver um sistema de segurança lá e não tiver adequado à LGPD, o vazamento de dados pode ser dado por ela. Então, o marketplace ele está se corresponsabilizando por toda a cadeia de processos. E isso é muito complicado, principalmente no caso de dados financeiros, né? No caso de um cartão de crédito, alguma coisa assim. Então, eu não vejo preocupação com dados sensíveis, mas e nós, titulares, essa que é talvez a grande atenção, né? Procura identificar qual é o melhor marketplace, quem está adequado, quem está te dando um respaldo, faça solicitações, verifica se você consegue alterar o seu cartão de crédito facilmente, se ele registra, por exemplo, aquele código de 3 dígitos do cartão. Antigamente, aquela compra com um clique, ele ficava registrado lá. Isso assim, é um absurdo. É como você deixar a sua senha pública. Porque e quantos sequestros de dados já aconteceram com cartão de crédito, né, em empresas de cartão de crédito ou num marketplace. Então, ter atenção assim, aquele número de 3 dígitos, aquilo não pode ser gravado no sistema. Se estiver gravando, tira seu cartão de crédito de lá, porque você corre o grande risco de haver um vazamento de dados e seu dado, né, imagina, você vai para a Deep Web e vai saber o que vão fazer com ele lá. Outro dia veio aqui para mim uma fatura lá, até o banco ligou aqui e falou: escuta, você está comprando botijão de gás lá na Argentina? Eu falei: cara, ainda não. O cara comprou botijão de gás com meu acho que estava passando um perrengue desgraçado lá. Não sei como é que ele conseguiu meu dado lá. Nós fizemos um passeio para a gente, mas muitos anos atrás. Deve ter ficado em alguma caderneta de, sei lá, alguém anotou de alguma função. Não sei, cara. Eu sei que compraram o gás com o meu cartão lá na Argentina. Ó, Mas já teve o ano passado também. a Adri está comentando aqui, né? Eu quero agradecer o enriquecimento de trabalhar com vocês. Já está querendo desconto. Brincadeira, Rodrigo. A gente te ama, eu estou brincando.
né? Eu sei que é sincero. E a Adri é super parceira na parte da lipoação lá. Ela Ó, se entende todo super mundo bem, gente. tivesse num cartório Madrid, porra. Aqui, grande abraço para você, Valério, tal, sou aluno do curso de auditoria. Opa, legal, cara. Aqui tá a R. Silva aqui. Bom, a gente vai se ver aí provavelmente amanhã, né? Amanhã não, sábado. Se é aluno, a gente está dando aula de formação. Primeiro foi, né, foi o Claudião que fez as duas primeiras aulas para mim aí. Tinha uns compromissos e aí no sábado agora sou eu. Bom, Flávio, não quero mais, né, tomar seu tempo aqui. A gente está com o tempo esgotado, deixar o pessoal também fazer as suas coisas aí, agradecer profundamente aí o teu empenho, a tua dedicação aí para que esse curso aconteça, né, para que as pessoas também melhorem aí essa questão, que para mim, cara, que apesar de estar nesse meio aí, era bastante nebuloso, né? Com essas lives a gente aprendeu bastante. Então, só lembrando, pessoal, essas lives ficam gravadas e pode pegar as duas primeiras, aí que complementa essa aqui. Essa aqui foi de fechamento, foi de finalização. Sim. E, claro, se quiser um pouco mais de informações, nosso curso na semana que vem, 25 e 27, das 8h30 às 11h30, não é isso, Flávio? Isso, 8h30 às 11h30. Terça, 2 horas de curso, não 25. estressa, não perde o dia inteiro. Fala, Flávio. Não, não é isso. É o curso de terça e quinta, né, das 8h30 às 11h30. Isso. E é um aprofundamento de tudo isso que a gente viu nas lives, né? De certa forma. Legal. Flávio, então despeço de você aqui. Muito obrigado. Pessoal que Também, acompanhou até eu que agora. agradeço também, viu, Valério, pessoal, você pela oportunidade. E a gente se encontra aí na terça e na quinta, semana que vem. Isso. Se não me falha a memória, na terça-feira a gente vai falar mais ou menos de todo esse assunto. Nós vamos fazer um resumo dessas três à noite com a Daiane lá da Flint, lá do Rio Grande do Sul, querida amiga aí. A gente vai, ela está dando essa oportunidade. Ela é uma excelente profissional na área de criatividade. Ela mexe com essa parte. Depois eu vou fazer uma live com ela, vocês vão ver, vai ser legal. Vamos fazer uma sequência de 3 lives, depois a gente vai colocar um curso aqui também com ela. Ela tem umas ideias muito malucas, ela é muito gente boa. Lá de Pasto Fundo, onde eu comprei meu chimarrão, lá minha cuia, né? Cuia e o mate do negócio. Né? Então tá bom. Flavião, um abraço, cara, tudo de bom. Obrigado, gente. Obrigado, Valério. Um abraço para todos. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus aí, Deus proteja. Cuidado com essa Covid, pelo amor de Deus. E se tiver mais alguma dúvida aí, só mandar aqui, ó. Tem um pessoal falando aqui da Intel, vocês aí, agradecendo. Anderson de Orlândia, trabalha na Intel. Parabéns a vocês aí. Muito obrigado aí. Pessoal, fiquem com Deus, até mais. Obrigado. Até uma próxima oportunidade aí. Valeu, um abraço. Um abraço.